Você namoraria um cara que ganha salário mínimo? Ele conseguiria, na sua opinião, ele conseguiria ir pra Noronha? No auge, cara, você quer ganhar quanto por mês? Acho que uns 10 mil aí toda hora. Mas o cara tem que ganhar mais que 10? Sim. Sim. Mais que 10. Sim. 10 mil reais por mês. Pode até parecer pouco para alguns, mas esse é o sonho de muita gente. Um valor que, segundo o IBGE, te coloca no topo de pirâmide de renda do Brasil. Mas afinal, qual é o método mais rápido e fácil para atingir esse objetivo? Será que é fazer faculdade, virar influenciador digital ou então abrir um negócio próprio? Meu nome é Christian Castro e nesse vídeo a gente vai analisar as probabilidades de todos esses caminhos divididos em 8 níveis, eliminando um por um, até encontrar o melhor método para você. Nível 1, a loteria. Vamos então começar pelo caminho assim que parece o mais rápido de todos, né? Você não precisa de faculdade, não precisa de experiência e não precisa nem sair de casa. Só precisa de um celular e um sonho. A gente tá falando de aposta esportiva, day trade ou então aquela cripto com promessa de renda garantida. Aí você vê, né, um influenciador mostrando um carrão e assim, por um segundo, muitas pessoas acreditam que é verdade. Mas então, vamos olhar para o número que ninguém te mostra. No day trade, por exemplo, que para quem não sabe, é comprar e vender ações no mesmo dia, analisando os gráficos, tentando prever o futuro. Mas um estudo da FGV acompanhou todo mundo que operou por mais ou menos aí um ano. E o resultado? 97% das pessoas perderam dinheiro. E os 3% que não perdeu, lucrou menos de 300 reais por dia. E o pior, quanto mais a pessoa insistia, mais ela perdia. Ou seja, não é técnica, é cassino. Não dá pra tentar prever o futuro. A não ser, né, que você seja amigo aí de um político e tenha alguma informação privilegiada. Aí eu acredito. Tirando isso, não faça day trade. Já nas apostas, é muito óbvio, né? O Banco Central, por exemplo, calculou que o brasileiro chega a torrar 30 bilhões de reais por mês nas bets. Só pra você ter ideia, isso daria por volta de 360 bilhões de reais por ano, que é mais do que o orçamento que o Brasil inteiro gasta com segurança pública, educação e o SUS. Então aquele investimento em cripto, né, que promete uma renda garantida. Só pra você ter uma ideia, só em golpes e pirâmides foram 40 bilhões de reais que evaporaram de 4 milhões de brasileiros. Ou seja, é muita gente que cai nisso. Você já deve ter visto Unique Forex, Faraó dos Bitcoins, sempre é um nome diferente, mas o final é sempre igual. Às vezes, né, o óbvio, ele precisa ser dito. Isso aí não é um método para você ganhar dinheiro, é um método para perder. A casa, né, ela sempre ganha, e a casa nunca é você. Nível 2, os sonhos de fama. Agora, vamos para um caminho bem mais bonito, o sonho de ser famoso. Você pode ser, por exemplo, um jogador de futebol, um influenciador, um cantor. Todo mundo, né, conhece alguém que conseguiu. Tem o Neymar, a Virgínia, ou então aquele cantor que estourou assim do nada, né, virou hit do verão. Mas assim, para cada uma dessas celebridades, existem centenas de pessoas que tentam dar certo e elas não conseguem receber nem 10 mil reais por mês. Vamos começar pelo futebol, né, que é o sonho de todo moleque brasileiro. Inclusive, acho que o meu, o seu, todo mundo quer ser jogador de futebol, né? Mas assim, segundo o estudo da CBF, o Brasil tem cerca de 360 mil jogadores registrados, entre amadores e profissionais. Só que desses, só 88 mil são profissionais e apenas 11 mil têm contrato ativo de verdade, que recebe dinheiro mesmo. Já ganhar bem, assim, é coisa de pouquíssimos, né? Contando em todas as divisões, no máximo, uns 2 mil jogadores de futebol ganham mais de 10 mil reais por mês. Ou seja, de cada 360 mil registrados, só uns 2 mil chegam lá. Mais ou menos aí 1 a cada 180 jogadores. E olha que essa conta é só quem se registrou. Eu, por exemplo, não sou registrado e você também não. E a gente gostaria de ser jogador de futebol, né? Então assim, a maioria dos moleques que joga pelada, sonhando ser jogador, nunca nem chegou a se registrar. Esses, então, nem entram nas estatísticas. Então assim, na vida real, é muito mais difícil do que 1 em 180. Não é só talento que falta, é vaga pra todo mundo. Agora então vamos falar de cantor, né? O sonho de viver de música. Porque hoje qualquer um lança música, né? Segundo o relatório do próprio Spotify, 13 milhões de pessoas no mundo já subiram pelo menos uma faixa na plataforma. Mas assim, apenas 81 mil pessoas no planeta inteiro conseguiram receber 10 mil dólares por ano, o que daria mais ou menos aí por volta de 4 mil reais por mês. Já para ganhar 10 mil reais por mês de verdade, o grupo ele é menor ainda, mais ou menos aí 1 em cada 250 que só
sobem música que chegam lá. E o motivo, sim, é muito simples, né? Não tem palco pra todo mundo. Pra você tirar aí 10 mil reais por mês, você precisa ter milhões de reproduções mensais. E aqui no Brasil, né, segundo o ECAD, que cuida aí dos direitos autorais de música, foi repartido quase 1 bilhão de reais num ano. Só que foi entre 383 mil pessoas, o que dá aí menos de 250 reais por mês pra cada pessoa. Ou seja, né, pra cada aí Gustavo Lima que a gente vê, tem um exército cantando em um bar no fim de semana pra ganhar aí uns 200 reais. E por último, vamos para o sonho da vez, ser influenciador digital. Aqui, a fila também é grande. São quase 4 milhões de pessoas tentando se tornar um influenciador no Brasil. Só pra você ter uma ideia, tem mais pessoas tentando ser criador de conteúdo do que médico, engenheiro e advogado juntos. E desses todos, 75% não passam de 10 mil seguidores. Fora aqueles que compraram, né? Que esses aí estão inflando as estatísticas. A realidade é bem pior. Mas assim, quando você junta todo mundo que tentou, a chance aí de chegar nos 10 mil por mês é de mais ou menos 1 em cada 100. E quem chega, na maioria, trabalhou em mais de 5 anos antes de ver a cor do dinheiro. Ou seja, dos 3 sonhos de fama, virar influenciador é, nas estatísticas atuais, o caminho menos difícil. Principalmente, né, na minha opinião, se você levar isso como um hobby até dar certo. Só que assim, não significa que vai ser rápido e muito menos fácil, né? Já que a tendência, né, como a gente tá vendo, todo mundo quer ser, é ficar cada vez mais difícil. Nível 3, os diplomas. Agora, vamos sair do sonho da fama e entrar assim no caminho que todo pai e toda mãe mandam seguir. Quem nunca ouviu isso, né? Estudar, fazer faculdade, ter um diploma. Vamos então pegar os 3 diplomas que mais enche a cabeça do brasileiro. Vamos começar então pelo direito, o curso assim mais clássico de todos, né? Só que o problema é que virou o mais inchado do planeta. Só pra você ter uma ideia, segundo a OAB, o Brasil tem 1,3 milhão de advogados. É assim, um advogado para cada 164 brasileiros. É a maior proporção do mundo inteiro. Só que o diploma não é a chegada. Tem um exame da OAB e em cada prova passa mais ou menos 1 em cada 4. No fim, né, de cada pessoa que entra em direito, sonhando aí ganhar mais de 10 mil reais por mês, chegam lá mais ou menos 1 em cada 15. E assim, não é rápido, tá? São 5 anos de faculdade, mais alguns anos construindo carreira. Na prática, leva aí uns 8 a 10 anos até bater os 10 mil reais por mês. Agora, vamos para pedagogia. O curso assim que tem mais aluno no Brasil inteiro. Segundo o censo escolar, o Brasil tem 2,2 milhões de professores na educação básica. E o salário médio de quem tem faculdade na rede pública gira aí mais ou menos em torno de 5 mil reais por mês. Já para passar de 10 mil reais por mês, só dando aula assim, em vários lugares ao mesmo tempo, virando coordenador, ou assim, chegando lá no topo. E pouquíssimos chegam, né? A chance assim de um professor ganhar mais de 10 mil reais por mês é de mais ou menos 1 em cada 20. E quem chega, demora. Costuma levar assim mais de 15 anos de carreira para isso. Agora, vamos falar de medicina, porque aqui, né, o jogo muda assim, completamente, porque um recém-formado, ele já começa ganhando muito bem, e passar de 10 mil reais por mês vira regra, não é exceção como nos outros casos, mas assim, a dificuldade não está na renda, e sim em entrar na faculdade de medicina, que todo mundo sabe que é o vestibular mais concorrido do Brasil. Na FUVEST, por exemplo, da USP, já chegou a passar de 120 candidatos por uma única vaga, ou seja, ou você é um dos melhores do país, ou paga uma fortuna numa faculdade particular que pode, assim, passar de 1 milhão de reais no curso inteiro. Isso, né, sem esquecer do tempo, porque muitos estudantes demoram, em média, 3 anos só para passar no vestibular de uma federal. Aí a gente coloca aí mais 6 anos de faculdade, e ainda alguns anos de residência. Ou seja, né, pode levar mais de uma década de investimento até a conta fechar. Nível 4, a estabilidade. Agora, vamos sair do diploma e vamos chegar no sonho da estabilidade, o concurso público, porque existe concurso assim de todo tipo, né? Mas os que pagam mais de 10 mil reais por mês são assim um grupo bem específico. Podemos colocar aí auditor fiscal, delegado, analista de tribunal, juiz. E aqui, assim, mora a primeira dificuldade, porque quase todos esses concursos, eles exigem faculdade. Alguns, né, como juiz, que paga muito bem, até acima de 10 mil, bem mais,
eles pedem ainda mais de 3 anos de prática depois de formado. Então assim, o relógio, ele não começa a contar na prova que você faz, começa pelo menos uns 4 anos antes na faculdade. E a segunda maior dificuldade é a concorrência, né? Porque o último concurso nacional unificado teve 2,5 milhões de inscritos, para pouco mais aí de 6 mil vagas. E nos cargos que pagam bem, passam assim de 1.000 candidatos por uma única vaga. Já a terceira dificuldade é o tempo de estudo, né? Para um concurso desse nível, a preparação leva, em média, de 2 a 5 anos. Então assim, né, vamos somar tudo. Faculdade, mais anos de cursinho, dá aí facilmente mais de uma década. E ainda tem assim um lado mais cruel de todos. Diferente da faculdade, né, aqui não tem um diploma no fim. Você pode aí estudar 5 anos e não passar em nada. No fim, né, de cada pessoa assim que entra firme, né, de verdade nesse caminho, mirando aí chegar nos 10 mil reais por mês, chega lá mais ou menos 1 a cada 100 pessoas. Nível 5, trabalhador de aplicativo. Agora, vamos assim pro caminho mais rápido de todos para começar. Motorista de aplicativo e entregador. Porque assim, né, você baixa o app e já tá ganhando assim dinheiro no mesmo dia, só ser aprovado e pronto. Mas aqui mora uma armadilha. A maioria olha só o que entra na conta, o faturamento, e acha que tá ganhando bem. Só que essas pessoas, elas esquecem de descontar o que o trabalho custa de verdade. Por exemplo, o combustível, a manutenção, o seguro, o IPVA e o maior de todos, né, que quase ninguém põe na ponta do lápis, a desvalorização do carro, que assim, perde valor a cada quilômetro rodado. Então assim, quando você desconta tudo isso, quase metade do faturamento ele vai embora. Muita gente confunde faturamento com lucro e só percebe quando o carro começa a dar problema. Então assim, na prática, o motorista aí trabalhando mais ou menos 8 horas por dia, tira de lucro real mesmo, não é de faturamento não, lucro real por volta aí de 3 mil reais por mês. Já um entregador também por volta de 3 mil. E assim, para chegar nos 10 mil reais por mês de lucro real mesmo, a conta não fecha. Você teria que rodar aí, sei lá, mais de 80 horas por semana, que é muita coisa. Tanto que os poucos motoristas que mostram aí 10 mil reais na tela, rodaram mais de 6 mil quilômetros no único mês. É uma exceção, não é a regra. E aqui, né, o inimigo, ele é o relógio. Porque assim, você troca hora por dinheiro. E o dia, né, só tem 24 horas. Por isso, esse é o único nível onde dá para começar hoje mesmo. Mas quase ninguém chega aos 10 mil reais de lucro real. E não adianta insistir por anos, porque o teto, ele não se move. Nível 6, técnico especializado autônomo. Agora, vamos para o caminho que assim vira o jogo. O técnico especializado autônomo. A diferença pro nível passado, ela é uma só, né? Lá, qualquer um faz. E o teto, ele trava. Já aqui, poucos sabem fazer. E o teto, assim, ele é muito mais alto. O Brasil, né, como todo mundo tá vendo, vive um apagão de mão de obra técnica. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, falta gente qualificada em 94% das indústrias, ou seja, quase todas, né? E quando falta quem sabe fazer, né, a lei da demanda e oferta, o preço sobe. Então assim, repara no salto entre a renda do empregado, né, CLT, e o autônomo. Um pedreiro assim de carteira assinada, ele ganha mais ou menos uns R$ 2.700 por mês, mas o pedreiro que vira empreiteiro e fecha a obra por conta própria, passa assim facilmente dos 10 mil reais por mês. E um mestre de obras qualificado, ele ganha mais de 12 mil reais por mês. Isso não é só em pedreiro. Por exemplo, um instalador de ar-condicionado empregado, ele ganha mais ou menos uns 2.500 reais. Mas como autônomo, ele cobra assim no mínimo 600 reais por instalação por ar-condicionado. E na época de calor, ele chega a faturar mais de 1.000 reais por dia. E o tempo para aprender não são assim 5 anos de faculdade como nos outros níveis. É um curso técnico de alguns meses, barato, e você já ganha enquanto aprende, né? Você trabalha como aprendiz para os outros e já começa ganhando. E assim, existem 2 motivos que fazem disso o futuro. O primeiro é que nos países ricos, isso já é uma realidade. Nos Estados Unidos, os donos da Nvidia e da BlackRock já avisaram que vão faltar eletricistas. Lá, né, jovem eletricista em data centers, né, por causa da IA, passa aí de 240 mil dólares por ano. E muitos jovens, né, com um salário tão alto, estão trocando a faculdade pelo curso técnico. Já o segundo motivo é a inteligência artificial. Todo mundo tem medo da IA roubar o emprego, né? Mas assim, o Fórum Econômico Mundial mostrou o contrário. Quem corre mais risco é o trabalho de escritório bem pago. Então seria aí o advogado, analista, redator. Isso a IA faz assim em segundos. Já o pedreiro, né, o eletricista, o instalador estão assim entre as últimas coisas que a IA vai substituir. Porque pensa, robô nenhum, né, sobe um telhado, conserta, sei lá, um cano furado ou improvisa quando a obra dá problema. O trabalho manual virou assim o mais
seguro de todos. Por isso, né, de cada assim, pessoa que se especializa numa área técnica e leva a sério mesmo, não aqueles pedreiros que faltam na segunda-feira, brincadeira à parte, de cada pessoa chega nos 10 mil reais por mês, 1 a cada 8. E assim, em uns 2 a 4 anos, já dá pra chegar lá, ganhando durante todo o tempo. É assim, a probabilidade mais rápida de atingir os 10 mil reais por mês até agora. Nível 7, a onda do momento. Agora, esse assim, talvez seja o jeito mais fácil e rápido, mas, infelizmente, dura pouco tempo. Todo ano, né, aparece assim uma febre nova. Já foi dropshipping, PLR, canal Dark, ou então a agência de IA que tá na moda. E esse, assim, talvez seja o caminho mais rápido de todos para bater os 10 mil reais por mês. Até o ano passado, por exemplo, eu lembro que tinha milhares de pessoas que montaram um canal de história bíblica só ia usando chat GPT e imagem parada. Começa com o reconhecimento de Deus como o centro de nossas vidas. E postando assim em vários idiomas ao mesmo tempo, e ganhando assim bem mais que 10 mil reais por mês. E eu falo isso assim de dentro, porque eu trabalho com canais darks desde 2019. Então assim, eu já fiz muito dinheiro com isso e ganho bem até hoje. Essas plaquinhas aqui, por exemplo, você tá vendo aqui, ó, são de alguns canais meus. Mas assim, eu nunca fiz do jeito que os vendedores de curso, né, ensinam. Meus vídeos, né, eles sempre foram super bem editados. Eu não utilizo voz genérica, robô pra narrar. Tem uma equipe produzindo. Os vídeos, ele tem qualidade. Já o que os vendedores, né, de curso vendiam era o oposto. Era assim, automatizar tudo. Jogar vídeo atrás de vídeo com voz robótica, como se fosse spam. E quem fazia assim, no automático, acabou perdendo tudo. Porque desde julho de 2015, o YouTube, ele desmonetiza canal automatizado. Assim, aqueles que usam voz sintética, genérica e zero conteúdo autoral, esses todos foram excluídos ou desmonetizados. Não sobrou quase nenhum. Então, assim, do dia pra noite, milhares de canais perderam a renda. E aqui tal assim, o que ninguém te conta. Quando assim começa a aparecer um monte de gente, né, vendendo curso de fórmula mágica, é um sinal forte de que aquilo já está saturando. Olha, por exemplo, o dropshipping. Ele até dava muito dinheiro lá em 2015, 16, quando assim quase não existia marketplace e o custo dos anúncios era assim baixíssimo. E o público também, né, era desavisado. Hoje, quem ganha dinheiro com dropshipping, assim, pode ter certeza, 99% é quem vende curso de dropshipping. Ou seja, os vendedores de curso. E toda onda, se a gente for reparar, é assim. No fim, né, quem mais se enriquece é quem pegou a onda no começo ou então quem vendeu o sonho de dinheiro fácil. Nível 8, viver de renda. Aqui é diferente de tudo, porque assim, nos níveis anteriores, você trabalhava pelos 10 mil reais por mês. Nesse nível, o dinheiro, ele trabalha para você. Então, você acorda, por exemplo, de manhã e os 10 mil reais já caíram na sua conta, sem você levantar da cama. Só que aqui, né, tem um pedágio mais caro assim do vídeo inteiro. Para começar, você já precisa ser rico, porque a conta é bem simples. 10 mil reais por mês dão 120 mil reais por ano. Com a Selic alta de hoje, né, como está, em mais ou menos 14,25%, um investimento seguro, né, tá rendendo aí perto de 1% ao mês. Ou seja, você precisa ter guardado pelo menos 1 milhão de reais com juros altos de hoje. Mas assim, para ser realista, né, pro seu poder de compra não ser corroído pela inflação, o ideal é ter no mínimo 2 milhões de reais para você ter essa renda de 10 mil reais por mês. Só que assim, para você começar, você não precisa ter tudo isso. Se você aprender a investir e guardar assim todo mês, seu patrimônio ele vai crescer até um dia chegar nesse valor. E você pode assim escolher um dos caminhos que a gente viu aqui. Se você continuar ganhando bem, gastando menos do que ganha e guardando a diferença todo mês, você vai chegar lá. E qual é o caminho certo afinal, né? Essa é a pergunta de milhões. E a resposta é que só depende de você. Por exemplo, dos seus diferenciais competitivos e principalmente do contexto da sua vida. Vou dar um exemplo. Se seu pai é dono de um escritório grande de advocacia, talvez, né, fazer direito faça sentido para você. Já, por exemplo, se você sempre foi o melhor aluno da sala, né, você ama estudar e não precisa do dinheiro, né, de forma rápida, talvez fazer um concurso público seja o melhor caminho para você. Já assim, se você tá começando do absoluto zero, não tem padrinho, não tem pai, não tem nada e tá com disposição para trabalhar e sem tempo a perder, talvez, né, se tornar um técnico especializado seja a forma mais provável de você chegar lá. Então a resposta é que vai depender do contexto da sua vida e dos seus diferenciais competitivos. Mas assim, na minha opinião, independente do caminho que você seguir, eu acho que você deveria tentar conciliar sua trajetória com uma carreira de influenciador como hobby. Porque pensa, um pedreiro, né, que ele posta vídeo no TikTok, no Instagram e tal, Reels, faz uns vídeos legais, se ele tiver mais de 1 milhão de seguidores, ele vai poder cobrar caro e ter milhares de clientes. E talvez, né, até provavelmente, ele chegue até a ganhar muito
muito mais do que um médico ou um juiz. Então assim, você pode gravar seus vídeos enquanto você trabalha, mostrando ali sua rotina, e vai ter pessoas que vão se conectar com você. A verdade, né, que no mundo atual que a gente vive, ser famoso e principalmente ter autoridade na sua área é um dos ativos mais importantes para você ganhar dinheiro. E esse vídeo aqui, né, vamos ser bem sinceros, né, é nível de conteúdo pago, com pesquisa, fontes e com informações que talvez você não vai encontrar em lugar nenhum. Então assim, o mínimo, né, que você pode fazer é deixar o seu like, se inscrever no canal e talvez mandar para um amigo seu, né, que tá meio perdido na vida e tal. Quem sabe esse vídeo não vai ajudar ele, né, vai dar uma luz para ele. Meu nome é Christian Castro e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!